mais uma edição do programa Magnavita pela rede CNT para todo o Brasil. O programa Magnavita conversa hoje com o Ronald Lázaro, secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro e também presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo, Fornatur. Essa é a nossa primeira entrevista em 2013, Ronald. Temos como cenário o Forte de Copacabana, um equipamento 5 estrelas instalados aqui, num equipamento histórico da União, que mostra o turismo de qualidade e como o Rio tem capacidade de surpreender. Mas hoje você foi anfitrião de uma visita do nosso ministro do Turismo, Gastão Vieira, ao Complexo do Alemão. E, sobretudo, mostrando ao Brasil a capacidade de ter um ponto que era um ponto ocupado pelo submundo, um ponto que foi reconquistado por uma ação do governo do Estado e que hoje é visitado e entregue ao mundo através do passeio. Vamos começar com esse relato factual. O que representou aos dirigentes nacionais do turismo a visita hoje ao Morro do Alemão? Magnavita, um abraço, uma saudação aos teus telespectadores, e a gente mostra o leque de opções do Rio de Janeiro. Agora a gente está nos cartões postais mais bonitos do Rio de Janeiro. Mas antes daqui, a gente estava num outro equipamento que se transformou num equipamento turístico. Num primeiro momento era de transporte, de mobilidade social, tá? Lá no Complexo do Alemão. Então se bolou o teleférico para fazer o acesso às moradias daqueles moradores hoje do Complexo do Alemão. Tornou-se um dos equipamentos mais visitados pelos turistas domésticos e turistas estrangeiros também. Então a vinda do ministro Gastão Vieira para o nosso Rio de Janeiro e com o intuito de conhecer o teleférico do Alemão, dá demonstração do turismo social, como desperta a curiosidade nas pessoas. Haja visto também a novela hoje que dá essa repercussão toda que está acontecendo e principalmente a política implementada pelo governo do Estado. A política mãe de todo esse processo, de toda essa revolução que aconteceu no Rio de Janeiro é a política de segurança pública. Então houve a incursão da ação de segurança através da Secretaria de Segurança, do secretário Beltrame, com as forças de segurança do governo federal, tá? Teve aqui o Exército, teve a Aeronáutica, teve a Marinha também, e ainda está muito recente na memória das pessoas como é que foi a ocupação do Alemão sem dar um tiro. Naquele primeiro momento havia o resgate do território para a implantação dos aparelhos e dos equipamentos sociais. Hoje, que a gente vê, pouco tempo depois, tá, já são os equipamentos sociais servindo a comunidade, mas também criando toda uma cadeia produtiva, tá, em torno do turismo, onde a gente tem hoje instalado o teleférico. Então, com a visita do ministro, primeiro demonstrou toda a curiosidade da mídia, estava toda a mídia hoje presente, até para nos surpreender, que a gente sabe que existe uma grande procura, mas com a vinda hoje das autoridades, todas as pessoas também foram lá para conhecer. Nós estamos fazendo cursos de qualificação de idiomas, do atendimento, do manuseio de alimentação, né, nos roteiros, identificação de roteiros dentro da comunidade para poder levar a história e o passeio também dessas pessoas que vão conhecer dentro do Complexo do Alemão. Então, jornalistas que foram lá hoje, jornalistas do Rio de Janeiro, jornalistas estrangeiros que estavam lá também, tá, tiveram mais uma oportunidade de conhecer o quanto esse equipamento, que no primeiro momento era só de mobilidade, hoje se transforma no equipamento turístico, está surpreendendo em número de visitação, tá, ícones do Rio de Janeiro, como o Pão de Açúcar, como o Corcovado, em quantidade de visitação. Um transporte barato, que é realizado, tem hoje guias preparados para acompanhar o turista e, ao mesmo tempo que está sendo cada vez mais qualificados pessoas que possam, não só o empreendedor local, que trabalha com atendimento e o manuseio da alimentação, mas o próprio atendimento ao turista, aquele que vai acompanhando a pessoa, contando a história, falando da cultura, do surgimento, e não à toa tem esse nome do Complexo do Alemão. E por mais, né, que pareça, de novidade, o que gerou o nome do alemão foi um polonês, então não é um alemão que estava lá. Mas essa soma de diversidades dos
estado do Rio de Janeiro, tá? É o que transforma hoje a nossa cidade, o nosso estado, tá? Na memória, vamos dizer, dentro do coração do turista estrangeiro e do mundo, tá? De vir conhecer o Rio de Janeiro. E a rapidez que o turismo tem, porque de todas as atividades econômicas, o turismo é que reage com maior rapidez. E, de repente, foi um fluxo natural, quer dizer, a Secretaria fez um mapeamento, capacitou os monitores e você tem hoje um fluxo natural surgindo de curiosidade. Essa dinâmica do turismo é o que faz a diferença do turismo como uma atividade econômica capaz de irrigar economicamente uma comunidade carente. Exato, e eu acho que foi essa percepção da sensibilidade dos nossos governantes, da presidente Dilma, do nosso ministério, do próprio governador do estado, que é um homem da área de turismo, que sabem como você pode alavancar em pouco tempo uma empregabilidade muito grande. Então, caso explícito está aqui no teleférico da Alemão, desse equipamento. Em menos de 7 meses, a gente já está tendo uma visitação de mais de 11 mil pessoas dias e você vê como isso pode se multiplicar em número de empregabilidade. Ou seja, o acompanhante do turista, o próprio comércio local de alimentação. Chegando em algumas partes lá, a gente viu algumas pessoas querendo mostrar, olha aqui o nosso comércio que tem o artesanato, a camisa, referências. Então, como você cresce, como você multiplica em pouco tempo, tá, o número de empregos, é uma cadeia produtiva, tá, que você consegue gerar empregos em pouco tempo e de boa qualidade, aumentando hoje a qualidade de vida daqueles locais, da pessoa, da comunidade que hoje ali está instalada. Restaurando um orgulho da comunidade. Exato, você vê isso muito grande, a autoestima aumentada deles, hoje fala-se com orgulho, por uma série de acontecimentos e que teve uma origem lá atrás, quando teve a ousadia de buscar, de resgatar essa área. E hoje o Complexo do Alemão, tá, é uma área de visitação, não vou dizer só do Rio de Janeiro não, pelo número de turistas estrangeiros que estão vindo ali, é uma área hoje que procura o despertar, tá, do mundo, posso dizer isso, quer dizer, com falsa modéstia. A vinda do ministro Gastão Vieira é um divisor de águas nesse processo. Certamente, você vê que foi uma iniciativa do próprio ministro. Ele está trazendo para a gente um resultado de uma pesquisa que foi feita no Dona Marta, mas que já está preparando para o turismo do Alemão, para o Complexo do Alemão. Então, ele, de tantas pessoas que vão procurando, de tantas entrevistas estrangeiras que vão lhe procurando sobre o Complexo do Alemão, sobre esse teleférico, ele quis conhecer pessoalmente. Tá? Então, o ministro... Exato, ele se despe, né, daquela formalidade do ministro como uma pessoa intangível, tá? E vem aqui para conhecer, entra na gôndola, andou no trem da Supervia, viu ali o centro de controle de operações, tá? Hoje que não deve nada a nenhum país do mundo do que ele viu hoje lá, como se controla os nossos vagões, os deslocar dos transportes. Então o Rio hoje a gente fala assim, sem sombra de dúvida, preparada para os grandes eventos que estão por vir, e o nosso maior desafio é que se torne permanente esse fluxo de turistas que estão vindo do Rio de Janeiro, não só para os grandes eventos, mas que venham conhecer essas belezas naturais e esse nosso povo de simpatia e receptivo inigualável no mundo inteiro. Ronald, muito obrigado pela participação. Hoje vou fazer um programa especial em cima desse tema, e no próximo bloco, Ronald, eu vou conversar com o ministro Gastão Vieira, que nos concedeu também uma entrevista exclusiva. Intervalo comercial e o programa Agnavita volta no próximo bloco, conversando com o ministro do Turismo, Gastão Vieira. Programa Agnavita para todo o Brasil pela Rede CNT, conversando aqui no Rio de Janeiro com o nosso ministro do Turismo, Gastão Vieira. E o nosso ministro Gastão Vieira faz hoje uma programação muito especial no Rio de Janeiro. Ministro, primeiro prazer estar aqui dentro de um terreno, de uma propriedade que é da União, o Forte de Copacabana, com esse equipamento vivo, um equipamento provisório, estamos gravando, e com esse cenário. E hoje foi um dia histórico, a visita de um ministro de Estado, do ministro
ministro do Turismo, àquele que vai ser um dos grandes equipamentos turísticos do Rio de Janeiro, o teleférico do Alemão. Vamos começar pelo factual. O que foi, ministro, o impacto de uma visita a esse equipamento urbano dentro de uma cidade como o Rio de Janeiro? Olha, muito maior do que todas as indicações que a pesquisa que realizamos com a Fundação Getúlio Vargas no Morro da Santa Marta, há um ano atrás, podia nos levar a imaginar. Aquele teleférico, o movimento do teleférico, a satisfação das pessoas, a comprovação pela pesquisa de que os visitantes, principalmente os estrangeiros, têm uma atração enorme por conhecer a vida de uma unidade pacificada, de uma favela, etc. Tudo isso compõe um quadro com a cidade do Rio de Janeiro, no fundo, extremamente desafiador. Nós temos um produto turístico a ser explorado, com imensos resultados e que, com certeza, vai atrair muita gente para um país que precisa cada vez mais atrair estrangeiros para ser visitado. O senhor teve na mídia já uma ampla repercussão da visita e já o anúncio de que o Ministério quer investir na qualificação de mão de obra. E fala da importância do turismo como um agente transformador para comunidades dessas áreas pacificadas. Olha, nessas áreas pacificadas, nós podemos provar aquilo que todo mundo fala do turismo e que é uma grande verdade. É o setor da economia que gera o emprego mais rápido, mais barato e que é capaz de fazer a inclusão social. O Ministério da Justiça, por exemplo, tem um programa chamado Proteja, que tira jovens que estão numa faixa de risco, quase caindo ali na delinquência, e os treina. Compete ao Ministério do Turismo dar um treinamento mais específico e levar esses jovens para o empreendedorismo na área de turismo. O Vira Vida da Confederação Nacional da Indústria segue o mesmo caminho. Portanto, aqui é um imenso laboratório que, numa parceria com o governo do Estado do Rio de Janeiro, com a Prefeitura do Rio de Janeiro, nós temos condições de fazer um programa inigualável, incorporando ao mercado de trabalho milhares de jovens e fazendo com que aquele empreendedor que esperava uma oportunidade tivesse finalmente a sua vez de ganhar o seu dinheiro, de montar o seu negócio. Agora, ministro, uma área como o Alemão era uma área que o Estado devolveu à comunidade, devolveu à sua cidade. E hoje essa ocupação com sucesso, com esse equipamento, doa essa área, abre essa área ao mundo. Assumir essa reconquista social, mostrar ao mundo a pacificação de uma área como essa é a melhor propaganda que o Brasil pode fazer? É uma das vertentes da propaganda que o Brasil pode fazer, de um país que faz inclusão social, de um país que resolve os seus problemas de forma definitiva. Eu vi várias ações, tanto do governo do Estado quanto da Prefeitura, na área que eu visitei. Essas ações permanecem, elas são importantes, elas não podem parar. E vi aquilo que não está em nenhuma placa, mas que foi visível para mim. A satisfação da população que mora na área pacificada com os benefícios recebidos. E eu exemplifico o teleférico, que faz parte já do orgulho, né, de todos aqueles que precisam fazer esse deslocamento e o fazem com alegria, com prazer e com muita segurança e satisfação. Estamos falando para o Brasil inteiro, pela rede CNT, mas de forma especial para o Canal 9, nossa CNT do Rio de Janeiro, e com esse cenário aqui em Copacabana. A importância, esse carinho especial que o senhor tem pelo Rio de Janeiro. O senhor passou uma parte da sua juventude aqui, estudou aqui, trabalhou no Rio de Janeiro, o senhor se identifica demais com a cidade, é identificado como cidadão carioca. Como é que o senhor vê esse boom turístico do estado do Rio, da cidade do Rio de Janeiro? É reconhecido, inclusive, internacionalmente, né? Jornais e revistas de circulação internacional colocam o Rio de Janeiro num lugar de destaque a ser visitado diante de tantos eventos esportivos e não esportivos que vamos sediar. Porque o Rio é algo surpreendente. Essa beleza natural tem sempre o inesperado para fazer uma surpresa. Aqui no Rio de Janeiro as coisas acontecem e acontecem rapidamente. Tanto nos meios de hospedagem, como no deslocamento na mobilidade urbana. Enfim, o Rio de Janeiro é efetivamente a grande porta de entrada do país e um laboratório permanente
de como se pode resolver problemas que parecem desafiar a todos nós, que parecem insolúveis. De repente se chega no Rio de Janeiro e com ações, com trabalho, com força de vontade, com determinação, nós olhamos esses problemas encaminhados e prestes a serem solucionados. No final do ano de 2012, o senhor deu uma belíssima entrevista ao jornal Correio Brasiliense, também ao Estado de Minas, falando sobre a preocupação com o impacto no turismo do aumento das passagens aéreas, da liberdade de ir e vir. Eu queria destacar essa entrevista e essa posição do ministro depois do nosso intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco com o programa Magnavita para todo o Brasil pela rede CNT. Programa Magnavita para todo o Brasil pela rede de CNT, conversando com o ministro do Turismo, Castão Vieira. Ministro, eu deixei no final do último bloco uma alusão a uma entrevista que o senhor deu ao Correio Brasiliense e ao jornal Estado de Minas sobre a disparada dos preços das passagens aéreas e a sua preocupação com relação ao passageiro. Aliás, o senhor introduziu isso no Conselho Nacional de Turismo, na sua gestão, a preocupação com o turista, com o usuário. Afinal de contas, todos nós trabalhamos para o passageiro, para o turista. Consegue recapitular essa preocupação que o senhor tem com relação à concessão pública, que é o transporte aéreo, e aos preços proibitivos da última autoestação e que podem voltar a se repetir agora no Carnaval? Eu me lembro perfeitamente da colocação que você fez como membro do Conselho da ANAC, membro do Conselho Nacional do Turismo, com relação a essa questão. Era uma questão que ainda não estava na pauta e na agenda do Conselho e que entrou a partir daquele dia. Isso é um serviço concedido, isso é um serviço público concedido. O Ministério do Turismo tem como cliente quem? O turista, o brasileiro, o passageiro. Aquele que muitas vezes não consegue compreender se você faz uma concessão, abre mão de uma receita pública e, ao mesmo tempo, o preço das passagens aéreas aumenta e aumenta muito em determinados momentos, em determinado dia. A população espera que haja um retorno, sim. Se nós precisamos negociar muito, precisamos. Se nós não vamos revogar a lei da oferta e da procura, não vamos. Mas nós temos a obrigação de aumentar a oferta de assentos e, através do aumento da oferta, buscarmos uma redução no preço das passagens aéreas. Isso é que nós queremos, é aumentar a oferta. Ninguém quer inventar nada. Mas no momento em que nós seguirmos essa política, sentarmos na mesa e levarmos essa questão do ponto de vista do consumidor, do cidadão brasileiro, daquele que paga imposto, eu tenho absoluta certeza que as posições, tanto sua quanto minha e de outras pessoas que estão defendendo essa tese, serão melhor compreendidas, inclusive pelo setor. Agora, ministro, eu louvo essa sua entrevista, essa posição, porque são os poucos homens públicos que estão demonstrando efetivamente a preocupação com o passageiro, com o usuário. Aliás, todo o sistema aéreo nosso gravita em torno da figura do passageiro, que é transportar um indivíduo de um ponto a outro, por mais agilidade e principalmente com preços justos. Quando o governo estabeleceu a operação do trem-bala, o edital da concorrência de uma concessão pública estabelece um teto. A passagem não pode custar acima de R$250 para o trem-bala, para poder criar uma isonomia e transformar isso em um serviço público cada vez mais democratizado. Nesse raciocínio, o interesse do Ministério é aumentar a concorrência, aumentar os serviços. Quanto mais acesso a lugares, a destinos e a população, maior o turismo se propaga. E a questão que eu falo é o seguinte: a tarifa Yankee, que é a tarifa Y, que a tarifa é um teto tarifário, sempre norteou a questão do limite de racionalidade, ou seja, o preço justo que permite o empresário ter o equilíbrio da concessão pública, que é ter a exploração do serviço público e ter lucro com isso, a saúde do contrato de concessão pública. Se esses abusos continuarem, é necessário a gente pensar com muita seriedade, estabelecer o teto, uma tarifa Yankee, uma tarifa teto que evite a usura nesses momentos de pico exagerado, como a Carnaval, autoestação, Réveillon, por exemplo? Olha, esta é uma ideia brilhante e simples. A tarifa Yankee é o teto.
A partir daquele teto você não pode ir. E abaixo daquele teto você estabelece a concorrência entre as empresas. Nós temos um mercado altamente competitivo, concentrado, e que você tem aqui, o teto é a tarifa Yankee. Abaixo do teto procedam qualquer tipo de concorrência entre empresas que ela será bem-vinda, mas tem de ter um limite. Eu não trabalho com um produto como um outro produto, muitas vezes vendido ao mercado. Eu trabalho com uma concessão de serviço público. É o cidadão, é o Estado que abre mão para o privado fazer em seu nome o benefício ao cidadão. Portanto, eu acho que isso é uma ideia simples, uma ideia tranquila, uma ideia que deveria ser testada, e o Ministério do Turismo tem trabalhado com a Embratur. Vamos aqui reconhecer a preocupação do presidente da Embratur também com essa questão de aumento de oferta. Bom que as pessoas compreendam que nem o Ministério do Turismo, nem a Embratur estão lutando por algo que não seja aumentar a oferta de assento e, através desse aumento, diminuir o preço da passagem aérea. Ninguém quer revogar a lei de oferta e procura. Portanto, a tarifa, isso é uma ótima ideia. Até aqui é o teto, daqui ninguém passa. Mas até aqui podem fazer livremente a concorrência entre as empresas. E é algo defensável porque foi o próprio concessionário que, no abuso de praticar tarifas que colocavam Brasília com determinadas cidades do Nordeste muito mais caras do que voos para a Europa, que cria o disparo desse mecanismo. Olha, nós temos conversado muito, né? Nós temos da ABAR um documento que ela diz que num prazo razoável de 3 anos aumentará em 20% a oferta de assentos para 22 cidades brasileiras. Precisamos continuar nessa conversa sem dizer, bom, mas existe o problema do combustível, que representa 40% do meu custo. Enquanto eu não discutir a questão do combustível, eu também não discuto a possibilidade da diminuição da tarifa, nem que seja pela ampliação da oferta. Acho que precisamos alinhar um pouco essa conversa. O Ministério do Turismo está disposto, dentro do Conselho, fora do Conselho, mas essa negociação precisa prosseguir e esse assunto, como bem coloca, repito, o presidente da Embratur, Flávio Dino, precisa continuar em pauta. Tanto ele quanto eu, no final do ano, tivemos tarifas Brasília-São Luís, que normalmente custa R$400, que nos foi oferecida até por R$2.300, uma perna Brasília-São Luís. Agora, ministro, ainda antes de encerrar, é a questão da companhia aérea, do sistema aéreo. Uma das preocupações muito grandes é que se tem estudos com relação a isso. E o Ministério tem essa atribuição de fazer raio-x e tem um mecanismo para isso. A ANAC acaba de criar, por decisão do Conselho da Agência Nacional de Aviação Civil, uma câmara técnica para analisar essa questão dentro da ótica do usuário do sistema aéreo. O Ministério poderia participar gerando estudos, gerando documentos que pudesse dar subsídios inquestionáveis à Agência Nacional de Aviação Civil a tomar ações que visem preservar o direito do passageiro? Olha, acionado pelo governo, acionado pela Casa Civil, é claro que o Ministério poderá participar sim desses estudos. Eu queria finalizar, ministro, falando de uma coisa que pegou muita gente, não digo de surpresa, mas que foi algo marcante no final do ano, que foi o reconhecimento por algumas ONGs ligadas à transparência pública do exemplo do Ministério do Turismo na correção da transparência de ferramentas, ou seja, carimbando a sua gestão como uma gestão que restaurou a política do turismo nacional. E isso dentro de uma pasta que passou por um tsunami, que foi traumatizada por uma série de escândalos. Dá satisfação ao gestor público, ao encerrar o exercício de um ano, ter esse reconhecimento de um jornal como a Folha de São Paulo, da ONG Contas Abertas, pela capacidade do Ministério em se posicionar, fazer o dever de casa na questão da moralidade, na questão de restaurar a credibilidade da pasta? Olha, é uma honra, é uma satisfação que eu divido com todos aqueles que dentro do Ministério do Turismo criaram sistemas, foram sistemas criados por funcionários que estão no Ministério, pela própria equipe técnica do Ministério. Nós estamos agora concluindo esse sistema que nos permite saber exatamente cada ação
posição do Ministério em cada um dos municípios brasileiros, a posição dessa ação nesse exato momento. Nós estamos agora fechando esse sistema com um novo sistema chamado PGTur, que vamos apresentar essa semana na Casa Civil para que outros ministérios possam usar a mesma metodologia. E é uma equipe de profissional, o Ministério se profissionalizou, isso é razão mesmo, para muito prazer, para muita satisfação, esse reconhecimento a que você se refere. E nisso a presidenta Dilma tem um papel muito importante, porque ela tem sido uma grande aliada do setor do turismo. Aliada, tem nos incentivado, ela quer modernidade no setor, ela quer que cada vez mais maneiras modernas de fazer o acompanhamento das ações, com metas, com prazos, com cobranças, sejam implantados na máquina pública. E o Ministério, graças a Deus, deu um passo desde 2012 no sentido de atender à determinação da senhora presidenta. Ministro, eu queria passar um exemplar do Jornal do Turismo, uma edição histórica do jornal. Está aqui, 2012, a reconquista do turismo brasileiro. O telespectador tem nessa edição, ministro, a possibilidade de ter um balanço do seu primeiro ano de gestão. São conquistas agrupadas nessa edição. É possível ler, inclusive, ministro, através da internet, através do site www.jornaldeturismo.com.br, essa edição de forma virtual. É importante ter uma coletânea como essa e mostrar o quanto foi feito pelo turismo brasileiro em 2012, né? Esse é um dos balanços mais importantes do que foi o ano de 2012 para o Ministério do Turismo. Eu quero não agradecer, mas falar dessa parceria que foi estabelecida entre o Jornal do Turismo e o Ministério do Turismo, permitindo que um número muito grande de pessoas tomasse conhecimento e tivesse acesso às ações que ali nós desenvolvemos. Ministro, parabéns. Encerramos assim esse programa e eu repito, leitor, poderá acessar o site do jornal www.jornaldeturismo.com.br e fazer o download, baixar e acessar na íntegra essa edição. Ministro, parabéns. Cenário do Rio de Janeiro não poderia ser melhor para essa nossa primeira entrevista em 2013. Até a próxima semana pela Rede CNT, quando estaremos de volta com o programa Magnavita.